Bom, vamos lá. Análise de falhas em componentes de guindaste, capítulo 25. Vamos fazer um breve resumo, mas antes de entrar de fato na problemática, é importante que a gente tenha em mente alguns conceitos básicos de ensaio de tração e fadiga. Certo? De maneira geral, o ensaio de tração ele permite colher dados para a determinação de um material a ser usado dada a aplicação, certo? Levando em conta, claro, as características e o comportamento desse material ou dessa peça sob circunstâncias de trabalho, certo? Conhecer essas propriedades mecânicas é essencial para desenvolver um novo produto ou um protótipo, né? Ou até mesmo para a gente escolher o material correto a ser usado para a produção de uma peça, né? Levando em conta as condições que ela vai funcionar. Os ensaios de tração eles permitem o dimensionamento de coeficientes de segurança, o dimensionamento da eficiência de uma peça se for fabricada no material A ou no material B, e além disso, permite traçar uma curva importantíssima, que é a curva de tensão e deformação para aços, né? O gráfico resultante dessas análises pode trazer alguns aspectos importantes do material, como módulo de Young, deformação plástica, limite elástico, tenacidade, resiliência, etc. Quanto ao ensaio de fadiga, basicamente o ensaio de fadiga consiste na aplicação de cargas e tensões cíclicas em um corpo de prova para avaliar seu comportamento, né? Esse ensaio ele permite fazer a avaliação dos efeitos de variação do material, da geometria e das condições metalúrgicas, né? Geralmente esses carregamentos são cíclicos, como dito anteriormente, né? Tanto os resultados dos ensaios de tração quanto dos ensaios de fadiga dependem fundamentalmente de fatores como composição, estrutura granular, condições de conformação mecânica e até tratamentos térmicos, pelo qual a peça já passou, por exemplo. Vamos ali para uma imagem, a gente tem o guindaste giratório de coluna tirante, que provavelmente foi o guindaste em análise no capítulo 25. Temos duas imagens do ensaio de tração e temos também a imagem do ensaio de fadiga, certo? Vamos agora contextualizar de fato com o que o livro trouxe para a gente, né? A análise de falhas dos componentes do guindaste consiste em trabalhar com a análise de 3 amostras, né? 2 tirantes e um parafuso, certo? Os 2 tirantes eles partiram na rosca após a aplicação do torque e o parafuso ele partiu na cabeça com 50% do torque nominal, certo? Além disso, o livro traz para a gente alguns ensaios e análises que foram feitas. A análise química, né, para determinar o teor em porcentagem de cada um dos elementos em cada uma das amostras. O ensaio metalográfico, né, que basicamente a metalografia, né, de maneira geral, é a área das ciências dos materiais que busca de alguma forma relacionar a estrutura interna de um material, de uma peça, com as suas características e propriedades físicas. No ensaio em questão, né, foram identificadas estruturas de aço liga temperado e revenido, né? Então, basicamente isso é também a análise a análise fractográfica, certo? Fractográfica. Essas análises são técnicas que permitem a análise e avaliação, né, de superfícies fraturadas de metais a partir de microscopia eletrônica, certo? E também o livro trouxe para a gente algumas análises dimensionais, que foram aplicadas nos tirantes A e B e no parafuso C, né, que seria a amostra C. Bom, os tirantes, né, agora indo um pouco mais para de fato por que isso ocorreu, os tirantes eles foram submetidos de fato aos tratamentos térmicos corretos e estavam sob as aplicações de cargas nominais. Porém, a gente pode supor que as falhas verificadas elas sejam decorrentes da existência de cantos vivos nas peças. Esses cantos vivos eles acumulam tensão e podem ocasionar, né, mais facilmente quebras e rupturas dos materiais, né? A forma do material é um fator crítico para os resultados e desempenhos nos ensaios de fadiga, né? A resistência à fadiga de um determinado material, por exemplo, ela pode ser afetada por descontinuidades na peça, né, como foi o caso aqui, cantos vivos, ou até mesmo encontros de paredes, mudanças bruscas de seções e demais, certo? Mas é importante lembrar também que além da descontinuidade do material, o limite de fadiga ele depende da composição, da estrutura granular do material, das condições de formação, de conformação e também do tratamento térmico realizado anteriormente na peça, certo? Fatores como esse, né, agora já indo um pouco mais como o problema pode ser solucionado, fatores como esse, eles deveriam ter sido observados antes de expor o equipamento em condições de uso, certo? Talvez fazer um ensaio de fadiga e de tração num protótipo ou algo do tipo. O ensaio de fadiga num protótipo, ele seria fundamental para identificar essas falhas previamente, né? Já que a falha ela decorreu principalmente pela forma da peça e não tanto
por como ela foi produzida, mas nem tanto pela composição ou pela estrutura do material, certo? Para melhorar os resultados dos ensaios nos componentes, em questão é necessário que a gente evite a produção de peças com pontos concentradores de tensão e que se dê também, claro, uma atenção especial para a eliminação de defeitos metalúrgicos, né, como inclusões, poros, etc. Né? Então, basicamente isso, né? Realizar os ensaios anteriormente é muito importante para que a gente possa obter componentes que possam trabalhar da melhor maneira possível, atingindo os melhores níveis de segurança e, claro, níveis de segurança aceitáveis para dada aplicação, certo? Então, é basicamente isso.